Você já parou pra pensar que o seu jogo favorito talvez nem exista? Não, calma lá, eu não tô dizendo que esse tempo todo você tava alucinando ou que a Steam tá te enganando. O que eu quero dizer é que na real, o que você vê na tela, cada explosão, cada sombra perfeita, cada NPC meio burro, não é o jogo em si, mas sim o trabalho de uma coisa escondida nos bastidores, a chamada Game Engine. Sem ela, você só teria um monte de arquivos inúteis, imagens, sons, scripts, tudo solto, sem vida. Basicamente é como ter um monte de peças de Lego espalhadas pela mesa, mas sem ter aquele manual que te diz como montar o castelo. E acredite, as engines não são só o manual, elas são praticamente uma fábrica inteira operando para transformar linhas de código e texturas em mundos inteiros. E hoje eu vou te falar sobre como elas funcionam e também te contar coisas que você provavelmente não conhecia e não queria ver em outro lugar. Então me dá uma chance, vai, assiste até o final, deixa um like e se inscreve no canal. Mas continuando, o que seria uma engine? Eu sei que você provavelmente já sabe como funciona uma engine, mas calma, deixa eu só tentar te explicar melhor. Pensa num game como se fosse uma cozinha onde todo prato que você chama de jogo é preparado. Ela é o conjunto de ferramentas, bibliotecas e truques mágicos que permite que desenvolvedores criem mundos virtuais sem precisar reinventar a roda toda vez. Sem uma engine, cada jogo precisaria ser programado do zero. Física, gráficos, som, IA, interface e por aí vai. É tipo tentar abrir um restaurante e ter que construir desde o fogão até os talheres. E não é só para gráficos bonitos. Ela gerencia coisas como colisão, para você não sair atravessando as paredes, iluminação, para dar aquele clima dramático, e até scripts que controlam os NPCs. O engraçado é que muita gente pensa que engines são só Unity e Unreal, mas na real existe um verdadeiro zoológico delas. Agora vamos falar um pouco da história. Nos anos 80 e no início dos anos 90, cada jogo era praticamente único. Cada desenvolvedor criava o seu próprio conjunto de ferramentas, mas ela só servia para aquele jogo. Isso começou a mudar com o ID Tech, usado em Doom lá em 93. Pela primeira vez, uma engine comercial estava disponível para outros criarem seus próprios jogos. A popularização das engines acelerou a indústria de uma forma. Hoje, o desenvolvedor indie consegue fazer um jogo digno sem precisar de uma equipe de 200 pessoas, e isso graças às engines modernas. O coração da engine. Uma engine é resumidamente um Frankenstein de sistemas, cada um cuidando de uma parte do jogo. Renderizador gráfico, responsável por transformar modelos 3D e texturas em imagens que você vê na tela. Sistema de física, ele calcula a gravidade, colisões, movimentação e até o comportamento de fluidos. O áudio, ele gerencia, claro, efeitos sonoros, música dinâmica, reverberação em cavernas e por aí vai. Scripting, linguagem usada para programar comportamentos de personagens, eventos e interações. Editor de níveis, interface visual onde desenvolvedores colocam objetos, texturas e definem o layout do mundo. Tudo isso rodando junto em tempo real para que o jogo responda instantaneamente ao jogador. A guerra das engines. Se tem um duelo que poderia virar filme no mundo da programação de jogos, é Unity contra Unreal Engine. De um lado, a Unity, famosa por ser acessível, ter uma comunidade gigantesca e rodar em praticamente qualquer coisa, celular, console, geladeira inteligente, talvez não geladeira inteligente, é usada por uma enxurrada de jogos indies como Hollow Knight, Cuphead e Among Us. Programação? A base é C#, que é relativamente fácil de aprender, mas com poder suficiente para fazer sistemas bem complexos. De um outro lado, a Unreal Engine, da Epic Games, que é tipo aquele amigo que aparece com um carro tunado na rua, é puro músculo gráfico. Foi feito em C++ e tem o famoso Blueprints, um sistema de programação visual que até quem nunca programou consegue usar. Mas não se engane, por trás de todo aquele arrasta e solta, existe um monstro que consegue entregar gráficos absurdos, tipo Fortnite, Gear of War e Final Fantasy VII Remake. A programação na engine. Tem muita gente que acha que trabalhar com engine é só pegar os blocos de peças e juntar. Mas na real, programar no motor de jogo é um casamento entre criatividade e matemática. Bom, por exemplo, na Unity, quando você escreve os jogos em C#, você tá controlando tudo, desde como o personagem anda até como o inimigo reage quando te vê. E aí, lembra daquela guerra de engines que a gente falou mais cedo? Então, ela não é só conversa fiada, os números provam que isso é real. Quer ver só? Segundo o relatório mais recente da Video Game Sites, 51% dos jogos lançados em 2024 na Steam foram feitos com Unity, enquanto 28% usaram Unreal Engine e Godot Game Maker dividem os 5% e 4% do bolo respectivamente. Ou seja, a Unity continua reinando, mas a Unreal Engine está bem firme no segundo lugar. E quando a gente fala de vendas, a coisa muda de figura novamente. Games feitos em engines próprias de grandes estudos ainda dominam, mas a Unreal Engine aparece como a engine de terceiros com mais unidades vendidas, 31% das vendas, contra 26% da Unity. E olha só como é que o cenário mudou ao longo dos anos. Em 2024, mais da metade dos lançamentos no Steam eram com a Unity, mas os motores customizados perderam força, foram de 70% das vendas para menos da metade. A Unreal vem chegando com tudo, e Godot e Game Maker também ganharam espaço entre games menores. Para finalizar, tem dados da GDC de 2025 mostrando que entre os desenvolvedores presentes, a Unity e a Unreal tem cada uma 32% de participação entre quem está usando engine em projetos ativos.
É quase equilíbrio absoluto, cada um com a sua torcida organizada. Outras engines. E voltando ao que eu falei, eu tinha prometido que ia te contar o que você não sabia, então bora lá. Quando a gente fala em engine, todo mundo lembra de Unity e Unreal. É tipo falar de refrigerante e só lembrar de Coca e Pepsi. Mas existe um universo de motores de jogos por aí que, apesar de não estarem no topo das estatísticas, tem ideias geniais e até histórias engraçadas por trás. Godot Engine. Começando pela queridinha da OpenSource, Godot. Lançada lá em 2014, ela é completamente gratuita, sem royalties e com um diferencial que conquistou muita gente, o GDScript, uma linguagem própria super parecida com Python. Godot é leve, roda em qualquer PC meia boca e ainda exporta para um monte de plataformas. E o melhor, se algo te incomodar, você pode mexer no código da engine. Sim, ela é aberta até os ossos. Game Maker Studio. O Game Maker existe desde os anos 90 e é conhecido como a engine do dev solo. Muita gente acha que ela é só para jogos 2D simples, mas a real é que ela já produziu títulos gigantes como Undertale e Hyper Light Drifter. A engine é paga, mas a curva de aprendizado é baixíssima. Você pode fazer muita coisa só arrastando e soltando. Mas se você quiser programar, ela tem uma linguagem chamada de Game Maker Language que é simples e intuitiva. CryEngine. Se a Unity é popular e a Unreal é a cinematográfica, a gente tem a CryEngine, que é conhecida como a monstra dos gráficos. Cuidada pela Crytek, ela ficou famosa com o jogo Crysis, aquele meme eterno do seu PC roda Crysis? O motor é poderoso para criar ambientes realistas, cheio de recursos de iluminação avançada e físicas insanas. O problema? Ela é meio difícil de aprender e não tem tanta comunidade quanto a Unity e Unreal, mas se o foco é realismo bruto, é uma opção animal. RPG Maker. Essa aqui é clássica para quem cresceu jogando Pokémon, Final Fantasy ou RPG 16 bits. O RPG Maker é focado em, adivinha, RPGs. Você pode criar mapas, batalhas, diálogos, tudo sem programar. Mas se você quiser, você pode até estender scripts como Ruby ou JavaScript, dependendo da versão. Pico8. Agora uma engine fofinha e bem diferente. Pico8. Ela simula um console retrô que nunca existiu, com limite de resolução, cores e sons. Perfeito para quem curte o estilo retrô 8 bits. Amazon Lumberyard. Pouca gente lembra dela, mas a Amazon Lumberyard é gratuita e baseada na CryEngine, só que com integração total com os serviços da Amazon Web Services e suporte nativo para multiplayer online. Ela ainda não decolou como a Unity e a Unreal, mas é usada em alguns projetos AAA e tem um potencial gigante para jogos conectados. Curiosidade bônus: muitas dessas engines menos famosas acabam sendo a porta de entrada para devs que depois migram para motores maiores. Mas e sobre o futuro? O que a gente pode aguardar? Bom, o futuro é meio maluco, com recursos como Ray Tracing em tempo real, inteligência artificial para gerar NPCs dinâmicos e ferramentas de realidade aumentada e virtual. As engines estão virando verdadeiros laboratórios de simulação. A Unreal Engine 5, por exemplo, trouxe o Nanite do Lumen, que permite criar mundos gigantescos com iluminação e detalhes quase indistinguíveis da vida real, e sem precisar sacrificar tanto desempenho. Já a Unity vem investindo pesado em DOTS, Data Oriented Technology Stack, que promete processar milhões de objetos na tela sem engasgar. E no horizonte a gente tem engines experimentais que rodam direto no navegador, integração com computação em nuvem e até IA escrevendo script e criando assets sozinha. Se antes criar um jogo exigia anos e uma equipe enorme, a tendência é que daqui pra frente um único desenvolvedor com as ferramentas certas vai conseguir entregar um projeto do tamanho de um blockbuster sem sair do quarto.